Olá! Seja bem-vindo! Esse vídeo traz dicas e ensinamentos sobre como alcançar objetivos financeiros e pessoais. Inscreva-se no Lições de Sucesso. Tem informação sobre as melhores estratégias, casos de sucesso e histórias inspiradoras para te ajudar a transformar sua vida financeira e alcançar seus maiores objetivos. Mukesh Ambani é um empresário indiano, nascido em 1957, em Aden, Iêmen, onde seu pai, Dhirubhai Ambani, estava trabalhando na época. A família retornou à Índia quando ele era ainda criança. Ele é o presidente e maior acionista da Reliance Industries, um dos maiores conglomerados industriais da Índia, com negócios em setores como petroquímica, energia, telecomunicações e varejo. A empresa foi fundada por seu pai, que construiu o império a partir de uma pequena empresa de tecidos, e Mukesh, após a morte do pai, assumiu a liderança, levando a Reliance a se expandir globalmente. Sob sua direção, a companhia se tornou um dos maiores grupos empresariais do mundo, com portfólio diversificado e influência significativa na economia global. Filho de um comerciante humilde, teve uma infância simples, mas em uma família com grandes ambições. Seu pai, Dhirubhai Ambani, fundou uma pequena empresa de tecidos que começava a ganhar notoriedade na Índia. Com o tempo, a companhia se expandiria e se tornaria a Reliance Industries, uma das maiores corporações do país. Desde cedo, o futuro empresário percebeu que seu destino não seria definido pelas limitações do presente, mas pelas oportunidades do futuro. Não basta seguir os passos dos outros. Você tem que criar seu próprio caminho, afirmou, refletindo sobre a jornada que estava prestes a iniciar. Nos anos seguintes, enquanto seu pai consolidava o negócio no setor de tecidos, o país passava por um período de grande efervescência econômica e política. A Índia estava apenas começando a emergir como uma potência econômica no cenário mundial, ainda distante de ser uma economia aberta e globalizada. As reformas econômicas eram escassas, e as políticas do governo frequentemente dificultavam o crescimento das empresas. No entanto, esse cenário também criava uma grande oportunidade para quem tivesse a coragem de olhar além das barreiras. Os grandes negócios não são feitos apenas com capital, mas com coragem e visão, disse em uma das poucas entrevistas dadas ao longo de sua carreira. Aos poucos, o império familiar começou a ganhar força. Seu pai, visionário, estava montando as bases de um gigante, mas a verdadeira transformação ocorreria mais tarde, quando o jovem empresário, após a morte de seu pai, assumiu o comando da Reliance. A transição de liderança foi abrupta e cheia de desafios. Quando ele perdeu seu pai, a responsabilidade de manter e expandir a empresa recaiu sobre seus ombros. Era um momento de incertezas, mas também de grandes decisões. Para ele, a morte do patriarca não foi apenas uma perda pessoal, mas uma oportunidade de transformar a Reliance em algo muito maior. A perda não pode nos paralisar. A verdadeira medida do sucesso é como nos levantamos depois da adversidade, disse, refletindo sobre o impacto desse momento difícil. Logo após assumir o comando, a necessidade de adaptação e inovação ficou clara. O modelo de negócios da Reliance estava centrado no setor de tecidos, mas a visão do novo líder não se limitava a esse segmento. Ao invés de apenas manter a empresa dentro dos limites do que já havia sido feito, ele decidiu olhar para setores mais amplos. Durante esse período, o país começava a passar por um processo de liberalização econômica, com o governo indiano começando a abrir suas portas para o comércio global e as empresas estrangeiras. Ao mesmo tempo, o mercado interno estava começando a se expandir. A Índia se preparava para uma revolução industrial e tecnológica que, ao longo da década seguinte, mudaria completamente o cenário econômico global. O primeiro grande passo foi uma decisão ousada: verticalizar a produção. Durante os primeiros anos, a Reliance dependia de fornecedores externos para seus produtos petroquímicos e outros recursos essenciais. No entanto, o novo líder viu que, ao controlar toda a cadeia de produção, a Reliance não apenas aumentaria a eficiência, mas também conseguiria dominar o mercado. A verdadeira força de uma empresa não está em seu produto, mas no controle que ela tem sobre cada etapa do processo, afirmou, apontando sua visão estratégica. A verticalização não foi uma escolha fácil. Ela exigia grandes investimentos, além de um risco financeiro significativo. Mas a decisão acabou sendo a base sobre a qual a Reliance cresceria, tornando-se um gigante no setor petroquímico e, posteriormente, em vários outros segmentos. Na década de 1990, a Índia vivia um momento de grandes transformações políticas e econômicas. As reformas do governo estavam permitindo uma maior entrada de capital estrangeiro e uma maior competitividade no mercado. Mas, ao mesmo tempo, o país ainda lidava com uma infraestrutura deficiente, altos índices de burocracia e um sistema regulatório complexo. Para quem queria crescer, o país representava tanto um desafio quanto uma oportunidade.
Foi nesse contexto que a Reliance fez um de seus maiores movimentos, o investimento em telecomunicações. O setor de telecomunicações era, até então, um território praticamente inexplorado na Índia, e poucas empresas se atreviam a investir nele. Mas o futuro líder da Reliance viu ali uma oportunidade de expansão significativa. Ele sabia que a Índia precisava modernizar suas infraestruturas e que a comunicação seria a chave para o crescimento da economia. A comunicação é a chave para o futuro. O que fazemos hoje vai definir como o mundo será amanhã, disse, refletindo sobre a importância da decisão de entrar no setor de telecomunicações. O movimento foi arriscado. A Reliance enfrentava concorrência global, e o capital necessário para entrar no mercado de telecomunicações era imenso. Mas a visão estratégica e a coragem do empresário permitiram que ele atravessasse esse grande obstáculo. Em poucos anos, a empresa lançou uma operadora de telefonia móvel que se tornaria a maior do país, com um impacto profundo na forma como a Índia se conectava ao mundo. Sua entrada no setor foi um ponto de virada não apenas para a Reliance, mas para toda a economia indiana. A empresa se tornou uma potência global, transformando-se não apenas em uma gigante petroquímica, mas também em um ícone da tecnologia e das telecomunicações. Mas os desafios não terminaram ali. A crise financeira global de 2008 colocou à prova a resistência da Reliance. Durante a crise, a empresa enfrentou uma queda nos preços do petróleo, o que afetou diretamente seus negócios no setor de energia. Ao invés de recuar, ele viu na crise uma oportunidade para diversificar ainda mais os negócios da Reliance. Investiu em novos setores, como o varejo e a energia renovável. Em tempos de crise, não devemos ter medo de investir. Devemos investir onde os outros têm receio, declarou, adotando uma postura que refletia sua visão de longo prazo. A crise foi um momento decisivo que reforçou sua capacidade de tomar decisões ousadas e confiar no futuro, mesmo quando os ventos econômicos eram desfavoráveis. No início da década de 2010, a Reliance estava em uma posição de liderança em vários setores, mas o empresário sabia que o futuro dependia de como ele se adaptaria às mudanças globais. O mundo estava mudando rapidamente, com a digitalização, o 5G e a transição energética em andamento. Ele sabia que o futuro da Reliance dependia de se conectar com esses novos desenvolvimentos. Nesse período, a empresa fez investimentos pesados em energia renovável, tecnologia digital e infraestrutura, aproveitando a crescente demanda por soluções sustentáveis. O futuro não é mais uma opção, é uma necessidade. Devemos estar prontos para o amanhã, disse, mostrando sua confiança no potencial das novas tecnologias para transformar o futuro da empresa. Ao longo da década de 2020, a Reliance se consolidou como uma das maiores corporações do mundo, com presença significativa em setores como telecomunicações, energia renovável, tecnologia e varejo. A visão de longo prazo, a capacidade de se reinventar diante das adversidades e a habilidade de identificar tendências antes dos concorrentes foram características que definiram sua trajetória. O segredo para o sucesso não está em evitar as dificuldades, mas em aprender com elas, disse, refletindo sobre o caminho que percorreu até ali. O império construído ao longo de décadas não se resume apenas a números e aquisições, mas é, acima de tudo, o reflexo de uma filosofia de negócios fundamentada em coragem, adaptação e inovação. Cada desafio que enfrentei foi uma oportunidade de aprender. O verdadeiro sucesso não vem do que conseguimos, mas do que conseguimos superar, disse, resumindo a essência de sua jornada. Hoje, a Reliance é mais do que uma empresa, é um símbolo de resiliência e visão. O legado deixado por seu fundador e pelo líder que assumiu o comando após sua morte é um exemplo de como a perseverança, a inovação e a capacidade de se adaptar ao mundo em constante mudança podem criar um império global. A história de sua ascensão continua a inspirar milhares de empreendedores, que veem nela uma lição de como o impossível pode ser alcançado com visão, coragem e determinação. O impacto de sua liderança não se limita apenas à expansão de negócios, mas também a uma série de escolhas estratégicas que alteraram não apenas a trajetória da Reliance, mas também o panorama do mercado global. No entanto, mesmo em um império em expansão, as dificuldades nunca desapareceram. De crises econômicas a desafios regulatórios e disputas familiares internas, o caminho do empresário nunca foi fácil. Ele enfrentou uma série de batalhas, algumas das quais chegaram a ameaçar sua posição. Contudo, sua capacidade de lidar com essas adversidades e de avançar com decisões ousadas tornou-se uma das características mais marcantes de sua trajetória. A complexidade das disputas internas dentro da família Ambani, particularmente com seu irmão, foi outro capítulo importante de sua história. Após a morte de seu pai, a empresa foi dividida entre os dois irmãos, mas o relacionamento entre eles se deteriorou ao longo dos anos, gerando um dos maiores conflitos empresariais da história moderna da Índia.
Mesmo com a separação dos negócios familiares, o empresário soube se reerguer e levar a Reliance a um novo patamar. As disputas podem enfraquecer a relação, mas não podem enfraquecer os negócios, refletiu sobre o episódio, que para muitos foi uma das maiores provações em sua carreira. Nos anos 2010, a Reliance se reconfigurou ainda mais, e o empresário começou a olhar para os novos horizontes com uma maior ênfase no digital. A digitalização se tornava cada vez mais presente na vida cotidiana dos indianos, e a empresa sabia que o futuro estava no digital, no 5G e na conectividade. Foi nesse contexto que a Reliance lançou sua plataforma de e-commerce e ampliou seu portfólio digital. Ao mesmo tempo, iniciou parcerias estratégicas com gigantes globais de tecnologia para trazer mais inovação e soluções avançadas para o mercado indiano. O futuro do mundo não é mais físico, é digital. Quem não se adaptar, ficará para trás, afirmou em uma de suas entrevistas, mostrando a necessidade de adaptação constante e inovação. Os investimentos em energia renovável também se tornaram uma das áreas prioritárias para a Reliance. O foco não era mais apenas em petróleo e gás, mas em energias mais limpas, um movimento que não apenas fazia sentido economicamente, mas também estava alinhado com as tendências globais de sustentabilidade. A transição energética era inevitável, e ele sabia disso antes de muitos. O planeta não pode esperar. A mudança precisa acontecer agora, e a Reliance será uma das responsáveis por essa transformação, disse sobre o compromisso da empresa com o futuro energético do país. Além disso, a entrada no mercado de saúde, que sempre fora considerado um setor muito distante das operações da Reliance, se tornou um movimento decisivo para consolidar a presença do conglomerado em áreas estratégicas para a Índia e o mundo. O impacto da crise em 2019, que abalou o mundo em 2020, revelou a importância de se investir em saúde pública e infraestrutura. A Reliance se posicionou, então, como uma das empresas de maior contribuição na promoção de saúde, oferecendo apoio a diversas frentes de saúde pública no país e iniciando iniciativas próprias para acelerar o acesso a cuidados médicos e vacinas. Em tempos de crise, uma empresa não deve se preocupar apenas com seu lucro, mas com o impacto positivo que pode gerar na sociedade, afirmou, sublinhando a responsabilidade social das corporações. Hoje, a Reliance não é apenas um império econômico, ela é uma plataforma de inovação. Seus negócios se estendem desde as telecomunicações até o setor de varejo, passando pela petroquímica, energia renovável, saúde e tecnologia. A empresa tem uma presença global crescente e continua a expandir seus horizontes em novos mercados. A visão do empresário sempre foi centrada em identificar o futuro e criar as condições para que a Reliance não apenas seguisse as tendências, mas também as liderasse. O segredo do sucesso não é esperar pela oportunidade, mas criá-la, declarou, refletindo sobre sua trajetória de crescimento e superação. A empresa também se destaca por sua visão de longo prazo, que é evidente em cada movimento estratégico que realiza. Desde a criação de suas próprias redes de infraestrutura até o investimento em empresas de tecnologia emergente, a Reliance tem se posicionado como um dos principais motores da transformação digital da Índia. A chave para o sucesso não é se contentar com o que já foi conquistado, mas sempre buscar o próximo passo, disse, destacando a importância de não se acomodar. Se há uma lição clara na jornada do empresário, é a ideia de que o sucesso vem de uma combinação de ousadia, visão e, acima de tudo, resiliência. Sua trajetória não foi marcada apenas por vitórias, mas por uma série de desafios que exigiram decisões difíceis, sacrifícios e um compromisso inabalável com os valores que sempre orientaram sua vida e carreira. O verdadeiro teste de um líder é como ele se comporta nos momentos mais difíceis. É quando enfrentamos adversidades que mostramos nossa verdadeira força, afirmou. Ao longo dos anos, a história da Reliance se tornou mais do que uma simples narrativa de crescimento corporativo. Ela se transformou em um estudo sobre como visão estratégica, inovação e adaptação podem transformar um império e impactar um país inteiro. O empresário não apenas herdou o legado de seu pai, mas o fez crescer de maneira exponencial, levando a Reliance a um nível global e deixando um impacto duradouro na economia indiana e mundial. Hoje, sua visão de futuro continua a ser um guia para a empresa. Os investimentos em energia renovável e soluções tecnológicas avançadas são apenas uma parte do legado que ele está construindo. Sua filosofia de negócios, que sempre enfatizou a importância de se antecipar ao futuro, de aprender com os erros e de nunca desistir diante das dificuldades, continua a inspirar empresas e líderes ao redor do mundo. A trajetória do empresário é, sem dúvida, uma das mais notáveis histórias de sucesso empresarial do século XXI. Ele não é apenas um gigante no mundo dos negócios, mas também um exemplo de como liderança, coragem e visão podem criar um legado que transcende gerações. Não é o quanto você ganha, mas o quanto você consegue impactar a vida das pessoas que o rodeiam. O legado de um líder está no impacto que ele deixa,
disse, refletindo sobre a importância de usar o sucesso como uma plataforma para criar mudanças duradouras. Assim, a história de sua ascensão não é apenas sobre riquezas acumuladas, mas sobre como um homem, com coragem e determinação, pode transformar não apenas um império, mas também um país inteiro. A Reliance continua a ser um testemunho de sua visão imbatível e de sua habilidade única de identificar, criar e aproveitar oportunidades, mesmo nas situações mais desafiadoras. E, ao refletir sobre tudo o que conquistou, ele afirma: o sucesso não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de curvas. Mas é justamente nas curvas que encontramos as maiores oportunidades. Esse pensamento, talvez mais do que qualquer outro, encapsula a essência de sua jornada. Uma jornada marcada por desafios, superações e, acima de tudo, pela crença de que é possível transformar o impossível em realidade. À medida que o império se expandia, as inovações e transformações do empresário não se limitavam à indústria, mas atingiam toda a estrutura empresarial da Reliance. Ele compreendeu que, em um mundo em constante mudança, a sustentabilidade não era apenas uma questão ambiental, mas também uma questão estratégica. Essa visão se consolidou de maneira clara quando ele direcionou a Reliance para se tornar uma das maiores investidoras em energia renovável da Índia. A transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis não foi uma escolha popular na época. Muitas empresas estavam ainda profundamente enraizadas nos combustíveis fósseis, e os desafios financeiros eram grandes, com os preços do petróleo ainda sendo uma força dominante no mercado global. No entanto, o empresário sempre foi um passo à frente, percebendo que a transição energética era inevitável e que empresas que não se adaptassem ficariam para trás. A decisão de investir em energias renováveis, como solar e eólica, poderia, à primeira vista, parecer arriscada. No entanto, ele sempre acreditou que os verdadeiros líderes eram aqueles que conseguiam transformar os riscos em oportunidades. Quem olha para o futuro e toma decisões hoje, se prepara para um amanhã melhor. O futuro da energia está nas mãos de quem ousa mudar o jogo, afirmou. Esse movimento foi emblemático da capacidade do empresário de ver além das fronteiras do setor em que sua empresa estava inserida. Embora a Reliance tivesse raízes no setor petroquímico e de energia tradicional, ele não se limitou a essas indústrias. A aposta na energia renovável, com grandes investimentos em infraestrutura solar e em parcerias com empresas de tecnologia global para desenvolver soluções sustentáveis, mostrou sua disposição para investir no que poderia ser a base da economia do futuro. Em paralelo, a Reliance também investia em novas tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, blockchain e big data. O investimento em tecnologia digital, embora não fosse o foco inicial de sua estratégia, se tornou uma das direções mais acertadas. A tecnologia não é apenas uma ferramenta, ela é a base sobre a qual as grandes empresas do futuro serão construídas, afirmou. E foi essa percepção que levou a Reliance a ser pioneira na transformação digital não apenas de suas operações internas, mas também na criação de plataformas que impulsionaram a digitalização de empresas na Índia. A Reliance Jio, a operadora de telecomunicações que revolucionou a indústria indiana ao democratizar o acesso à internet, foi uma das iniciativas mais notáveis dessa visão. Lançada com a ambição de trazer uma conexão de alta velocidade para a Índia, a Jio não só ofereceu internet acessível para milhões de indianos, mas também forçou outras operadoras a se adaptarem à nova realidade. O acesso à informação é o primeiro passo para o desenvolvimento. A internet é a revolução do nosso tempo, disse sobre o impacto da Jio na sociedade. O projeto foi uma aposta arriscada, considerando o enorme investimento necessário, mas, mais uma vez, ele estava disposto a correr o risco. Com a Jio, a Reliance conseguiu conquistar uma posição de liderança no mercado de telecomunicações global, aproveitando-se de um cenário em que a Índia, com sua população jovem e crescente demanda por conectividade, se tornava o próximo grande mercado para a tecnologia. Além de transformar indústrias, ele também dedicou atenção à educação e à capacitação da força de trabalho indiana, sabendo que a prosperidade do país dependia não apenas de grandes corporações, mas também da criação de um sistema que capacitasse as próximas gerações para os desafios do futuro. Investir em pessoas é o melhor investimento que uma empresa pode fazer, afirmou, destacando que, para a Reliance, o sucesso de seus negócios estava atrelado ao desenvolvimento do capital humano. Programas de educação e parcerias com universidades e escolas técnicas foram criados para garantir que a Índia tivesse uma força de trabalho capaz de acompanhar as rápidas mudanças que o mundo estava experimentando. A crise 2019 foi, sem dúvida, um dos maiores desafios de sua carreira. Mas, uma vez mais, a visão estratégica do empresário se destacou. Em um momento em que as empresas lutavam para sobreviver, ele não apenas manteve sua confiança, mas também acelerou seus investimentos.
A Reliance focou em soluções que pudessem ajudar o país durante a crise, não apenas em termos de fornecer recursos médicos, mas também criando plataformas digitais para facilitar a educação à distância e o trabalho remoto. Além disso, a empresa se mobilizou rapidamente para garantir que seus trabalhadores e parceiros tivessem acesso a recursos essenciais. Em momentos de crise, um líder deve ser o primeiro a oferecer soluções, não apenas respostas, afirmou. O empresário sempre foi de ação, e isso se refletiu em cada um dos seus passos durante o período mais desafiador. A capacidade de adaptar-se a novas realidades, aprender com os erros do passado e abraçar as inovações do futuro foi a base do sucesso da Reliance. A empresa tornou-se um símbolo de como um conglomerado pode evoluir ao longo das décadas, diversificando seus negócios e se posicionando de maneira cada vez mais estratégica no cenário global. O empresário soube que os tempos mudam, mas os princípios que guiam uma boa gestão e visão empreendedora permanecem. Em uma de suas últimas declarações, ele refletiu sobre a longevidade do seu império e a importância da inovação para o futuro. Não podemos prever o que virá amanhã, mas podemos, com ações hoje, nos preparar para enfrentá-lo. O futuro é incerto, mas é a coragem de inovar que define quem vai prosperar. E, como sempre fez ao longo de sua jornada, ele estava pronto para o próximo desafio, liderando a Reliance para uma nova era, com um portfólio diversificado, tecnologias de ponta e uma visão voltada para o bem-estar da sociedade e do planeta. A Reliance, sob sua liderança, não é apenas uma história de crescimento financeiro, é a história de como uma visão de longo prazo e uma capacidade inabalável de adaptação podem transformar não apenas uma empresa, mas uma nação inteira. O legado que ele deixou para o mundo dos negócios vai além das realizações empresariais. É uma lição de como o sucesso vem de ser resiliente, visionário e incansavelmente determinado a não apenas seguir as tendências, mas a criar um novo caminho para gerações futuras. E, à medida que a Reliance se prepara para os próximos 50 anos, a filosofia que orientou essa jornada de sucesso continua viva. O futuro não é dado. O futuro é criado. E é em tempos de adversidade que a verdadeira inovação e liderança emergem, disse, encerrando sua trajetória como um dos maiores visionários da história recente, cuja história continua a inspirar líderes e empreendedores ao redor do mundo. O vídeo chegou ao fim. Espero sua inscrição e comente quais pontos deverão ser abordados futuramente e nos vemos por aqui. Não perca!